Fala pessoal, meu nome é Yasmin, do Salvando Semestre, e nessa aula eu vou falar um pouco sobre derivada de polinômios. A primeira coisa que a gente tem que entender é o que é um polinômio. Um polinômio ele tem a seguinte cara: ele é uma função p de x que tem an vezes x elevado a n, mais an-1 x elevado a n-1, mais vários termos até chegar a 2x ao quadrado mais a1x mais a0. Ele não necessariamente tem todos esses termos, geralmente a gente vê até 3 ou 4, né? Nem necessariamente ele tem esse termo sem o x, tá? E o que a gente encontra aqui? A gente tem potências e a gente tem constantes que são multiplicadas e somadas depois com outras constantes vezes potências. Então, aqui a gente tem que n é um número inteiro e an-1, a2, a1 e a0 são constantes chamadas coeficientes de polinômio. Vamos falar então separado da derivada de cada parte desse polinômio. A gente pode ver aqui que a gente tem uma constante também sozinha, sem o x, né? Então, vamos começar falando sobre a derivada de constante. Se a gente tem um f de x, uma função, que ela é igual a um c, e c é uma constante, a gente vai ter que a derivada dy dx vai ser igual à derivada de c em relação x, e ela é igual a zero, certo? Se a gente olhar o gráfico, né, de uma função constante em c, a gente tem que a nossa função é uma reta que passa no eixo y, e aqui o eixo x, né? Ela passa no eixo y em c. A gente pode perceber que ela não tem variação independente do valor de x. E como a derivada ela calcula variação de um y em relação a um x, a gente não tem essa variação, então a nossa derivada é zero, certo? Vamos passar então para a derivada de potência, que a gente também tem dentro do nosso polinômio. A gente vai ter então, se f de x, que é a nossa função, for x elevado a n, sendo n um número real, a gente tem que a nossa derivada dy dx é igual à derivada de x elevado a n dx, e ela vai ser igual a n x elevado a n menos 1. Então, o que a gente fala, né? A gente vai descer esse n para frente e diminuir 1 aqui do expoente. Vamos fazer agora uns dois exemplos para deixar bem claro. Então, aqui a gente tem y igual a x ao quadrado. Então, o meu y', ele vai ser igual a, passo o meu 2 para frente, jogo ele para frente, 2 vezes x, e vou diminuir 1 aqui do expoente. Então, vai ser x elevado a 2 menos 1. Eu vou ter, então, que a minha derivada é 2x, porque aqui dá 1, né? A gente não precisa escrever. O meu outro exemplo, ele é x elevado a 1 sobre 5. Não tem segredo, mesma técnica. A gente vai pegar que o nosso y', ele é igual a 1/5, peguei o meu expoente e passei ele para frente, vezes x elevado a 1/5 menos 1. Isso aqui vai ser igual a 1/5 x elevado a 1/5 menos 1, que é igual a 5/5. Então, a gente tem que a nossa derivada de x elevado a 1/5 vai ser 1/5 vezes x elevado a menos 4/5, certo? Bom, a gente tem num polinômio uma constante a multiplicando um x elevado a um n. Então, como que a gente faz para calcular a derivada de c vezes f de x? Quando a minha função está sendo multiplicada por uma constante. A gente vai ter que a derivada dy dx de cf de x nada mais é do que a gente tirar essa constante aqui da derivada, repete ela, e deriva a minha função normalmente. Então, aqui, ó, no nosso polinômio, a gente não tem an vezes x elevado a n. Isso aqui seria o meu f de x, e essa aqui seria a minha c,
Então, a derivada aqui seria simplesmente eu repetir o meu AN e derivar o meu x elevado a n em relação a x, certo? E assim por diante. Então, é importante essa regra da multiplicação por constante, certo? Nos nossos polinômios. Quando a gente analisa o polinômio, a gente tem essa constante multiplicando uma função de x, né, uma potência, e a gente soma ela com outra constante multiplicando uma função de x, uma potência de x elevado a n. Então, pessoal, a gente tem que aprender como que a gente soma, como que a gente vai fazer a derivada dessa soma, né? E de uma diferença. Então, para isso, a gente tem a regra da soma e da diferença. Essa regrinha, ela nada mais diz que se a gente tem uma função f de x e uma função g de x e ambas são deriváveis, a gente vai ter que a derivada de f de x mais g de x nada mais é do que a derivada de f de x mais a derivada de g de x. Então, a derivada da soma é igual à soma das minhas derivadas. E a diferença, a mesma coisa. A derivada da diferença de duas funções de x é a diferença das minhas derivadas, certo? Então, agora a gente já aprendeu a derivada de uma constante, a derivada de uma potência, a derivada de uma potência multiplicada por uma constante e a derivada de somas e diferenças de funções. Agora, a gente pode passar para o cálculo da derivada de polinômio como um todo. Vamos fazer, então, alguns exemplos. O nosso primeiro exemplo é o polinômio 3x² mais 2. Então, o meu y' ele vai ser igual à derivada de 3x² em x, mais a derivada de 2 em x. A gente viu que a derivada de uma constante é zero. Então, aqui a gente vai ter o zero. Aqui a gente tem uma constante multiplicando uma potência. Então, a nossa constante ela vai sair da nossa derivada. Então, a gente vai ter que y' vai ser igual a 3 vezes a derivada de x² dx. A gente já viu que a derivada de x² ela é igual a, vai ser, né? Eu repito o meu 3 vezes 2x elevado a 1. Joguei o meu 2 para frente e diminuí 1 aqui do expoente. Então, o meu y' desse polinômio, a minha derivada desse polinômio, vai ser 6x. Beleza? Vamos passar para um segundo polinômio. Aqui, a gente tem y igual a 6x elevado a 1/5 menos 3x². Então, a gente vai ter que o nosso y' ele vai ser a derivada do meu 6x elevado a 1/5 dx menos a derivada do meu 3x² dx. Aqui a gente está usando a regra da subtração, que a derivada de uma subtração é igual à subtração das derivadas, certo? Então, aqui a gente vai retirar as nossas constantes e vai derivar somente a nossa potência. A gente já derivou tanto o x elevado a 1/5 quanto o x². Então, a gente vai ter que y' vai ser igual a 6 vezes 1/5, né? Passei o meu expoente para frente, vezes x, diminuía 1 aqui do expoente de 1/5, dá 4/5. Volta lá no exemplo da derivada da potência, que eu fiz o passo a passo dessa derivada de x elevado a 1/5. Aí, a gente vai ter menos essa derivada, que vai ser 3 vezes, passei o meu 2 para frente, 2, x elevado a 2 menos 1, que é 1. Deixando isso aqui de forma mais bonita, a gente vai ter que é, então, 6/5 de x elevado a menos 4/5 menos 6x. Essa, então, é a minha derivada. Vamos fazer mais um exemplo. Meu próximo exemplo, ele tem uma raiz quadrada de x mais 2x²
mais 6. Aqui, ó, a gente vai fazer a derivada dessa, mais a derivada dessa, mais a derivada dessa. A gente sabe que derivada de constante é zero, então isso aqui não vai contar, porque a nossa d6 dx, ela vai ser igual a zero. A gente pode escrever o nosso y como x elevado a 1 sobre 2. Estou transformando a minha raiz para expoente, mais 2x ao cubo mais 6. Se a gente for derivar, então, o nosso y' vai ser igual à derivada disso, que vai ser, passo o meu meio para frente, vezes x elevado a meio menos 1, mais 2 vezes, passo 3 para frente, 3x de 3 menos 1, diminui 1 do expoente, mais a minha derivada de 6, que é zero. O meu y', então, ele vai ser igual a x elevado a menos 1 sobre 2, que é o resultado disso aqui, dividido por 2, mais 6x ao quadrado, certo? Vamos fazer o último exemplo. A gente tem aqui y igual a 5 dividido por x ao cubo menos 3x ao quadrado mais 5x. Esse é o meu polinômio. Como que a gente faz, então? O nosso x está aqui para baixo. A gente pode reescrever o y como 5x a menos 3 menos 3x ao quadrado mais 5x. Então, eu vou derivar essa parte, depois essa parte, depois essa parte, e vou diminuir e somar as derivadas. Eu tenho, então, que y' vai ser igual à derivada desse aqui. Eu vou repetir a minha constante vezes. Vou descer o meu expoente, então vai ser aqui menos 3. E vou diminuir 1 do expoente, então fica menos 3 menos 1, menos 4. O próximo, então, diminuindo da próxima, vai ser 3, repito, né, a minha constante, vezes, jogo meu expoente para frente, 2, vezes x elevado a 2 menos 1, que é 1. Mais, repito, a minha constante, vezes x elevado a 1 menos 1, que daria 0. Isso aqui, então, é 1, né? Então, a minha derivada, ela vai ser igual a menos 15, x a menos 4, menos 6x, mais 5. Ainda posso escrever que o meu y' vai ser igual a menos 15, x à quarta, menos 6x, mais 5. Certo, pessoal? Essa aqui é, então, a minha derivada deste polinômio. Bom, pessoal, por essa aula é só. Se a aula foi útil, se te ajudou, curte, compartilha com os colegas, se inscreve no canal para saber quando a gente posta vídeo novo e acompanhar toda a matéria com a gente. Comenta aqui embaixo se teve alguma dúvida e até a próxima aula.